Paulo, do Papo de Azulino, também mandou a análise dele aqui sobre o jogo do time do CSA. Vamos colocar aqui na tela, vamos deixar passar primeiramente a propaganda, porque o YouTube paga a gente, mas não paga tanto assim também não, né? Então a gente... vamos nessa. Paulo do Papo de Azulino tá aí ao vivo. Ao vivo não, perdão. Mas tá aí, metendo a análise dele. Cuida! Azulão, o Centro Esportivo Alagoano. Já começa aí com o vídeo do gol do Cachoeira, né? E aí, toma! Dia das Mães, noite de Azulão. O Centro Esportivo Alagoano venceu o Maringá dentro de casa por 3-2. Um jogaço. Esse vídeo é um oferecimento Hospital do Coração. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Ei, eu quero esse patrocínio aí também, viu? Tô precisando aí, pô. Tá maluco? De novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos embora pro nosso pós-jogo pra falar desse jogaço que foi CSA e Maringá. A gente falou essa semana que faltava aquele jogo na Série C que empurrasse o torcedor, que falasse: esse time consegue, esse time dá pra brigar por coisas maiores nessas competições. E aqui vou ser categórico, chegou este dia. Esse foi o jogo. O CSA venceu muito bem um adversário que não é apenas favorito à classificação. Falei aqui durante a semana, o Maringá é favorito a subir de divisão. Quiçá o título, um time muito bem organizado, um time muito bem treinado, um time que não abre mão dos seus conceitos, das suas características, e foi assim no estádio Rei Pelé. Mas a gente aqui tem que valorizar ainda mais a vitória do CSA. Maringá jogou melhor que o CSA durante o primeiro tempo inteiro, pô. Primeiro tempo, o dono do jogo foi o Maringá. A gente jogou um pouquinho melhor no comecinho do jogo, mas o Maringá não virou o jogo no primeiro tempo por coincidência não, pô. Jogou bem pra cacete no primeiro tempo. Um grande adversário, mas que também enfrentou um grande CSA, tá? Que enfrentou um time grande, um time que também é organizado, um time que também é bem treinado. E aqui o protagonismo vai para o técnico Igor Magalhães, que sim, a gente alertou lá no início, lá no nosso pós-jogo da semana passada contra o Ipiranga, a ausência do Felipe Albuquerque e do Vidal, né? E que seria sim uma preocupação. Eu já alertava de lá que esse lado direito seria algo que o Igor teria que quebrar a cabeça. E a gente acabou acertando aqui, né, duas coisas, né? A gente falou dessa possibilidade dos 3 zagueiros, né, no nosso pré-jogo, mas também a gente falou que ele poderia abrir mão ali dos 3 volantes, né? Ele jogou com o Betão ali Ainda pelo lado bem. direito, com... Imagina, 3 zagueiros e 3 volantes, pelo amor de Deus. Tinha que abrir mão de um dos dois, pelo menos. Porra. Sem o lateral direito ainda. Pelo amor de Deus, meu irmão. o auxílio do Marcelinho, né? Então não foi o Betão ali sozinho como um lateral mesmo, né? E o Betão não foi lateral, tá? O Betão jogou de terceiro zagueiro também. Tava na linha da zaga. O Marcelinho jogou de ala. Mal de ala, mas era o Marcelinho lá. Na prática, foi um pouquinho diferente, mas que a gente viu que sofreu um pouco ali com o Negueba, outro jogador que a gente também chamou a atenção. Quem acompanha o Maringá, né, não é algo que sou o melhor de todos, algo que só eu vi, não. Quem assiste o Maringá sabe da qualidade do Negueba e sabia que esse lado direito do CSA ia acabar sofrendo bastante, tá? E foi o que aconteceu. Negueba em 2 lances, né? 2 lances muito parecidos, inclusive o Betão vai dar o bote de vez e ele, com o mínimo de espaço, a gente viu que ele daria trabalho, né? Aquele chute, aquela chapada ali no cantinho, ele acerta 2 vezes. A chapada do Nenê. Né? Foram 2 gols que o Negueba tirou da cartola. O CSA deu muito espaço para ele. Talvez o erro tenha sido esse. Dar espaço, eles conseguem balançar, né, essa bola, girar essa bola de um lado para o outro, a bola volta para o Negueba. Ele, com um pouquinho mais de espaço para conseguir finalizar, ele acaba fazendo aquilo, né, dentro da área. A área acaba protegendo o atacante.
questão jogadores muito rápidos, desse drible mais curto, de velocidade, acabam conseguindo se sair bem nesse tipo de lance, né? O CSA tinha um problema sim do lado direito e aqui a gente tem que dividir o campo em dois. Eu acho que ofensivamente o CSA foi muito bem, né? Alguns lances acabou chutando para fora, né? Mas ofensivamente eu gostei do CSA, né? Um time que criou, um time que estava assim muito intenso. A gente vai mostrar aqui alguns lances para a gente também analisar juntos, né? Tem uma jogada do Brian que eu achei sensacional, mas defensivamente o lado direito estava incomodando bastante, porque era algo novo, era algo que você teria que se adaptar e se adaptar dentro do jogo contra um adversário que sim, a gente sabia que ia explorar muito bem isso, né? E aí no primeiro tempo eu acho que o CSA fez um bom duelo. Tava um jogo muito parelho mesmo, que talvez o 2-1 do Maringá fosse enganoso, né? Talvez o placar mais justo seria realmente o empate, porque o CSA também criou, né? O Maringá, tirando os dois lances aí, eu não lembro de uma grande chance, né? Teve um chute lá de fora da área que o Gabriel defende meio estranho, né? Joga pra fora, mas nada assim que a gente pudesse dizer, olha como é que o Maringá tá criando, diferente do início do segundo tempo. O início do segundo tempo do CSA foi muito ruim, conseguiu passar aquele início de jogo muito intenso, aquele início de segundo tempo muito intenso do Maringá sem sofrer gol, mas passou muito próximo. À medida que o time vai se encontrando na partida, o Igor já no intervalo já coloca o Baianinho ali pelo lado direito, acho que o Marcelinho como auxiliar ali do Betão não funcionou, né? O Baianinho entrou bem, fez uma boa partida, tá? Fez um bom. Não, meu amigo, o Marcelinho jogou mal pra caralho no primeiro tempo. Mal pra caralho. Segundo tempo, a gente esperava que ele entrasse. O Baianinho entrou 10 vezes melhor do que o Marcelinho. Nos próximos jogos aí, bicho, se for pensar em Marcelinho, não pense. Coloca o Baianinho. Muito melhor, muito mais participativo. Para realmente fazer aquilo e nessa partida eu acho que ele fez, tá? Tornou uma boa solução, pelo menos nesse jogo. À medida que o tempo foi passando, o CSA conseguiu equilibrar as coisas novamente, né? Conseguiu empatar o jogo, né? Com o Betão. Vai muito do Igor, de entender o que o jogo pedia, né? De ficar com um jogador a mais e aí se desfazer dos três zagueiros, né? Fazer as substituições um pouco mais ousadas para realmente buscar o resultado, né? Um resultado de empate para o CSA aqui seria ruim, tá? Dentro do planejamento do time, né? E o CSA é muito forte dentro de casa, então tem que aproveitar isso, e até aqui eu acho que o aproveitamento tá dentro do que o departamento de futebol disse lá no início da competição, né? Era vencer 9 jogos dos 10. Até aqui empatou um e venceu os outros, então tá dentro. Fora de casa vai ter que repor esses pontos perdidos contra o Anápolis, mas ainda tá dentro ali do planejamento e consegue passar por cima de um dos grandes, dos fortes aí da competição. Mas um CSA que, acima de tudo, mostrou força e mostrou que o técnico Igor Magalhães sim conhece o elenco que tem, né? E, velho, e mostrou força. Não é pra cima de um adversário qualquer, não, pô. É pra cima de um dos favoritos dessa Série C, pô. Não é um adversário qualquer. Tá ligado? Promoveu aí a entrada do Gabriel Vieira. A gente vai falar dele aí no decorrer da semana. Eu achei que ele entrou bem, porém, tenho algumas ressalvas, mas nada negativo. É algo que eu acho que ele precisa aprimorar, tá? Mas né, Rapaz. de ficar com um jogador a mais, né, Peraí. com o Betão, vai muito jeito. Acho que o Marcelinho, resultado, Eu né, mexi um errado resultado de aqui. empate para o CSA aqui seria ruim, tá? Dentro do planejamento do time, né? E o CSA é muito forte dentro de casa. Eu errei O demais departamento aqui, de gente. futebol Perdão. disse até aqui empatou um, mas um CSA que acima de tudo negativo, é algo que eu acho que ele precisa aprimorar, tá? Mas tecnicamente é um jogador que eu acho que pode ajudar muito o CSA, né? Voltou o Gustavinho, né? O Gustavinho, um jogador que foi muito importante no de Cara, hoje, velho, eu mais uma perdi vez, o ele vídeo. mostrou que tem muita gestão, que conhece muito o time que tem e Calma, que pera é aí. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava, velho? Pelo amor de Deus.
Ele tava no meio do A do PagBet aqui. Calma. Vai. Velho. E a Vai. entrada do Gabriel Vieira, a gente vai falar dele aí no decorrer da semana. Eu achei que ele entrou bem, porém, tenho algumas ressalvas, mas nada negativo, é algo que eu acho que ele precisa aprimorar, tá? Mas tecnicamente é um jogador que eu acho que pode ajudar muito o CSA, né? Voltou o Também Gustavinho, acho que é né? O Gustavinho, bom um jogador que foi muito importante no ano passado. Aqui ele entra muito bem e a jogada do gol foi dele, tá? Então, O é um Vander. Igor que mostra muitas valências. É um técnico muito promissor, tá? E tem totais condições aí de ser um técnico muito vitorioso. No jogo de hoje, mais uma vez, ele mostrou que tem muita gestão, que conhece muito o time que tem e que é seguro das suas convicções e foi com elas até o final e soube mexer aí no momento certo. Vamos ver aqui alguns lances do jogo pra gente analisar junto, porque eu acho que foi um jogo interessante do CSA, tá? Aqui um lance do Brian, tá? O drible que ele dá aqui, né, de corpo, deixou o zagueirão rendido aqui, né? O Maringá que tem encaixes individuais. Então a gente veio falando disso, né, no decorrer da semana e a gente falou muito no nosso pré-jogo também, tá? Encaixes individuais é para você tirar realmente o espaço do seu time adversário, né? E aí você tem que ser um time muito intenso para aguentar marcar assim. E o Maringá foi assim até o final, inclusive quando estava com um jogador a menos, né? Lembrando que no jogo passado, o Maringá também teve um jogador expulso. Se a gente for olhar, eu acho que só contra o Londrina que o Maringá terminou com os 11. Então, são jogos que seguidamente o Maringá tem um desgaste físico maior, mas que mesmo assim eles terminam muito inteiros, né? Nem parece que tem um jogador a menos. E aqui foi mais um caso. Quando o CSA conseguia tocar essa bola de maneira mais rápida, né? Usar a velocidade dos seus jogadores, aí criava boas chances. Faltou explorar um pouco mais e testar um pouco mais esse goleiro aí do Maringá, que eu falei nos grupos de WhatsApp, né? Inclusive no grupo das páginas também. Esse goleiro tá estranho. E tudo que foi nele entrou, né? Então a gente comprova aí mais uma vez. Faltou o CSA isso, né? Testar um pouco mais o goleiro adversário. Lá ele. Lá ele, viu? Lá ele pra caralho. Tudo que foi nele entrou. Opa. Que é isso, cara? CSA pressionando lá em cima. Aqui o Thiago estou pra falar. Aqui o lance do gol do Cachoeira. A falta que parece que o juiz deu gol contra. Aqui é gol do Cachoeira, cara, sinceramente. É gol contra do jogador dos caras. É porque a bola desviou. Mas quando a bola vai em direção ao gol, a regra diz pra dar o gol para o cara que chutou, tá ligado? Se ela tá indo para o gol, desviou e foi para o gol do cara que chutou. Se o cara que chutou, a bola tá indo para fora, ela desvia e vai para dentro de gol, aí é gol contra. Ou gol do cara que desviou a bola. Eu já expliquei isso aqui na live. Já expliquei isso na live de hoje, velho. É só vocês voltarem. Ou então amanhã vai ter o cortezinho do eu explicando o que é gol contra e o que não é, tá? E aqui é mais um lance, né? De velocidade do CSA de atacar a última linha, e dessa vez utilizando a bola longa, né? Em alguns lances o CSA venceu esses duelos aí na velocidade, e dessa vez o Thiago Marques aí, né? Conseguiu levar a melhor, né? Princípio. Muito bem, pessoal. Refluxo, pigarro e vendo? muco Ó. na garganta? Veja Viu? o que essa doutora disse. O refluxo Vai te lascar, porra. Oxi. Vou ficar querendo capitalizar em cima da minha live? Porra nenhuma. E aí o zagueirão, eu acho que foi o Tito, inclusive, que cortou aquela bola ali. E aqui é o lance do gol do Maringá, né? Aqui onde a gente consegue ver bem, né? Passou, o Negueba passou Isso uma aí, vez, né? Passou por 2 aqui, e aí já desorganizou tudo. Betão ficou sem saber, né, o que fazia. Foi de vez todo desequilibrado para conseguir marcar um jogador que tá de frente em velocidade, liso mesmo, e aí ele acaba fazendo aí o gol de empate. Logo depois, um lance que o Gabriel espalma para o meio da área, de novo foram de vez. O Negueba faz o gol da virada. Algumas bolas me incomodaram, que era essa daqui. Várias vezes os jogadores Velho, entravam livre aqui nesse espaço. Isso daí Né?
me deu um ódio tão grande, velho. Várias vezes, pô, os caras do Maringá sozinho dentro da área, dominando a porra da bola, e o time do CSA correndo igual um maluco, E velho. aqui Rapaz, o Islam conseguiu fazer uma graças boa a Deus o cara foi um doente, né? Graças a Deus o cara foi um burro, um jegue, e não conseguiu fazer o gol. recuperação, mas dá esse espaço para o jogador de frente, né? Essa bola de retorno aí. Foi todo mundo e esqueceu o jogador aqui sozinho, tá? Então é algo que a gente também tem que chamar atenção. Jogando dentro de casa, a Série C ela não perdoa, tá? Não costuma dar outras oportunidades. Aqui o CSA teve uma grande chance com o Baianinho e ele acaba tentando fazer isso aí. Olha. Aí era chutar de esquerda. Ah, mas tinha um jogador na cola. Ah, não era a melhor posição do corpo dele, não estava tão bem posicionado assim para chutar. É melhor do que você fazer isso, né? Que ele tentou tocar para trás, aqui era melhor ele ter chutado. Velho, é melhor você deitar e tentar cabecear a bola no chão do que tentar fazer essa merda do que ele fez, velho. Não tinha ninguém, pô. Não tinha ninguém. Pelo amor de Deus, De velho. perna esquerda mesmo para testar o goleiro, né? Às vezes o goleiro aceita, às vezes ele espalma para alguém que tá chegando aqui para o rebote. E aqui o CSA vai fazer um gol de bola parada, né? Aí, Betão, né, foi muito criticado, né, dos dois gols, né, que foi em cima dele, mas aí ele conseguiu, né, se redimir e fazer o gol de empate. Bem da verdade, tá? Era uma missão, assim, complicada, né? O CSA jogando com 3 zagueiros, o Betão posicionado ali daquela forma, né? Não era algo muito simples, né? Não é algo que ele faz de maneira corriqueira. Mas ali ele teve que ir pro sacrifício porque não tinha outro lateral, né, de ofício. Então, aqui eu também não... A minha crítica não vai ser... Nesse momento aí, velho, o Betão ele já era um lateral. Ele já tava jogando de lateral. Ali, né? Já tava jogando ali e fazendo a lateral. Teve um lance, inclusive, que ele faz uma tabela, ele entra aqui na área. Aí a galera, bora porra! Vamos, cruza direito! Aí quando eu olhei assim, eu, velho, é o Betão, pô. Ele vai fazer o básico, o mais simples possível. O que é que ele fez? Ele chutou a bola em cima do cara e ganhou um escanteio. Tá ligado? Porra. O Betão tava fazendo uma posição que não era dele, velho. tão pesado em cima do Betão, não, por causa disso. A gente já sabia que ia ter problemas no lado direito, né, do CSA e queria ser explorado pelo Maringá. Entendo o Felipe, talvez não acontecesse da forma que aconteceu, né, mas enfim, deu tudo certo no final, mas... o Betão, inclusive, conseguiu ali se redimir com o gol dele. E aqui é a jogada do Gustavinho, né? Um belo passe, tá? Eu não lembro quem foi que deu esse passe, aí eu vou reassistir o jogo, inclusive, pra saber quem foi que deu esse passe. Mas um belo passe achando o Gustavinho e faz uma bela jogada. Foi o E Vander aí que o deu o Igor passe, Bahia tá? Foi o Vander que deu o passe para o Gustavinho. Aí o Gustavinho faz a jogada e o Igor Bahia bate pro gol. consegue finalizar, né, pra fazer o gol. Então, assim, foi um jogaço, tá, do CSA. Foi um jogo em que a gente esperava muito, né? Esse jogo em que o CSA se impusesse dentro de casa, que mostrasse que pode brigar por algo mais. Eu acho que esse jogo aconteceu hoje, né? Manda um recado pra competição. O Maringá não tinha nenhuma derrota. A primeira foi contra o CSA aqui, que dá muita moral. Agora falta para o CSA essa regularidade, né? Tem uma sequência de vitórias para dentro da Série C se estabelecer dentro do bloco de cima, né? Dos primeiros colocados aí. Eu já falei, do primeiro ao oitavo, pouco interessa. Se classificam 8, mas o CSA precisa fazer uma gordura para que essa classificação para a próxima fase seja um pouquinho mais fácil. Esse jogo manda um recado importante para a competição, que é o CSA dizendo: eu tô aqui e tô para brigar por essa classificação, por esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se isso vai acontecer na prática. Mas essa é a minha opinião, tá? Deixa aqui nos comentários Não, a tá, sua. tá perfeito, meu parceiro. Você foi genial na sua opinião. Você é referência em tudo que a gente traz aqui. Então, meu irmão, foda mesmo. E concordo com você. Se eu discordei durante o vídeo, velho, é porque eu já tô cansado, gente. Já tô cansado também. Se eu discordo também, Paulo, me perdoe. Mas se eu discordei em algum momento aí do nosso corte, me perdoe. Mas eu tô cansado, velho. Eu tô querendo dormir. Gente, já tem cerveja aqui? Tem.
Tem um restinho só. Puta que eu pariu. Boa noite, meus amigos. Valeu, Paulo. Tamo junto. É nóis.